Olá, bem-vindo e bem-vinda. Vimos na aula passada que os juros nada mais são do que o preço do dinheiro ao longo do tempo. Mas como fazemos essa conta, como calculamos o valor de juros ao longo de um período? É isso que vamos ver nesta aula. O juro representa o valor do dinheiro no tempo e ele pode ter uma capitalização. Capitalização nada mais é do que esse cálculo que a gente faz, ou a forma como a gente calcula a incidência de juros sobre qual valor. Essa capitalização pode ser tanto simples quanto composta. Nós vamos ver essas duas formas na nossa aula. Existe a capitalização contínua, mas que não trataremos aqui. Nós veremos também que a capitalização composta, ou chamado juros sobre juros, é a capitalização comumente utilizada nas operações financeiras. Vamos começar pelos juros simples. A principal diferença entre juros simples e juros compostos é a forma como é calculado o valor de juros. No caso do juro simples, apenas o principal rende juros. O que isso significa? Que para nós calcularmos o valor total pago de juros em uma operação, nós simplesmente iremos multiplicar a taxa de juros pelo principal, que seria o valor tomado em empréstimo, por exemplo, vezes o número de períodos, N. Então é uma conta bastante fácil. E se eu quisesse saber o valor total que eu teria pago por esse empréstimo? Bom, o valor total seria o F, que também é chamado de valor futuro, ou às vezes M, montante. E aqui cabe fazer um parênteses na nossa aula, que possivelmente vocês observarão simbologias diferentes. Aqui nós procuramos no nosso curso utilizar a simbologia mais comum, tanto para a calculadora financeira quanto para as planilhas eletrônicas. Então, voltando aqui. Para achar o valor futuro ou o total que seria pago no empréstimo, eu precisaria somar o valor que eu tomei emprestado mais o valor que eu paguei de juros. Então, trazendo essa fórmula de juros que eu mostrei anteriormente para cá, eu teria essa fórmula, que o valor futuro é igual ao P vezes 1 mais I vezes N. Vamos para um exemplo de juros simples. Um cidadão pede emprestado 1.000 num banco para pagar em 2 meses com juros de 7%. Qual seria o valor futuro que esse empréstimo teria? Bom, a solução, a aplicação daquela fórmula, então, é que 1.000, que é o valor de empréstimo, é multiplicado por 1 mais a taxa de juros, lembrando que eu tenho que tirar a taxa de juros do percentual, ou seja, dividir ela por 100, sempre que eu utilizo essas fórmulas eu tiro do percentual, vezes o número de períodos, que é 2 meses. Observem aqui que nós temos a mesma periodicidade para a taxa de juros e o prazo desse empréstimo, ou seja, nós temos meses e meses. E esse é um assunto importante que nós veremos mais adiante no nosso curso. Por enquanto, aqui, para facilitar, nós estamos trabalhando com a mesma periodicidade. Então, nós podemos fazer essa conta porque eles estão na mesma periodicidade. Então, relembrando aqui matemática básica, eu teria que primeiro resolver essa multiplicação, depois essa adição e depois multiplicar os 1.000 por esse valor que eu encontraria aqui dentro desse parênteses. Eu tenho, então, que o valor total pago nesse empréstimo seria R$ 1.140, considerando o juro simples. O juro simples é a incidência dos juros somente sobre o total pego em empréstimo, valor pego em empréstimo lá no início. Vamos ver agora os juros compostos. Qual que é a grande diferença aqui? Nos juros compostos, após cada período de capitalização, os juros são incorporados ao saldo devedor e passam a render juros também. Por isso que nós dizemos que juros compostos são juros sobre juros. Trazendo isso para a fórmula, eu não tenho mais aqui uma multiplicação, e sim um exponencial ao número de períodos. Então, para achar, por exemplo, o montante ou o valor futuro, eu vou ter
uma fórmula bastante parecida com a fórmula do juros simples, que é o valor tomado em empréstimo, ou principal, ou valor presente, multiplicado por 1 mais I. Antes eu multiplicava esse I pelo N. Agora eu tenho que elevar isso aqui ao N, que é o prazo justamente da operação que eu estou fazendo. Vamos agora ver o mesmo exemplo com juros compostos. Um empréstimo de 1.000 num banco para pagar em 2 meses com juros de 7% ao mês. Qual seria então o valor total que seria pago lá no final desta operação? O valor agora é de R$ 1.144,90. Então, eu faço a adição, 1,07, elevo a 2 e depois multiplico pelos 1.000. Então, eu tenho o valor final de R$ 1.144,90 e vejam que esse valor aqui é maior do que o valor que nós calculamos anteriormente de 1.140. Então, a diferença aqui de R$ 4,90. Essa diferença pode não parecer muito grande, porque nós temos um período pequeno aqui, embora a taxa de juros seja alta, mas nós vamos ver que no longo prazo, e até considerando taxas de juros bem menores, essa diferença entre juros simples e juros compostos, ou juros sobre juros, ela é bastante significativa quando nós calculamos esse montante ou valor futuro. Ficamos por aqui, bons estudos. Na nossa próxima aula nós vamos ver este mesmo exemplo um pouco mais elaborado em uma planilha eletrônica. Até breve!